Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? A graça e a paz. Amém? Aleluia. Quero compartilhar, aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ficar e vamos compartilhar uma palavra com os irmãos. E ela se encontra lá em Mateus 12, do 46 ao 50. Mateus 12, 46 a 50. NVI. A minha versão diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora. Querendo falar com ele, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lá em Lucas 8, do versículo 19 ao 21, só para complementar a nossa leitura, Lucas 8, 19 a 21, ele diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Obrigado pelo ano, Senhor, de 2023. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem dá, Senhor, a semente, o Senhor é quem faz prosperar, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem dá o milagre, Senhor. E nós queremos nos colocar diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa falar conosco e nos mostrar, Senhor, aquilo que nós precisamos e devemos fazer. Em nome do Senhor Jesus e todo o povo de Deus, diga amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Estamos num período bem festivo, né? Natal. Tempo de estarmos juntos com os nossos familiares, celebrar, reunir, às vezes, né, celebrar coisas boas e às vezes também nem tanto. Estamos celebrando então um momento festivo de confraternização pelo ano que passou, pelo ano que vai vir, e nessa data especial estamos celebrando para muitos, né, o nascimento de Cristo. Apesar de que historiadores e teólogos ainda têm muitas divergências quanto a isso. Alguns dizem que Cristo nasceu até 3, 4, 5, até 6 anos antes desse início desse marco. Então, se fosse contar, talvez nós estaríamos lá em 2026 ou 2030, mas isso não é o mais importante. O importante é que nós sabemos que Cristo nasceu e que Ele veio para nos libertar, para nos dar liberdade, para que nós pudéssemos então ter vida e vida em abundância. Então muitos celebram hoje o nascimento de Cristo, muitos celebram aí a comunhão com os irmãos, a comunhão entre as famílias, e é tempo de festa. Às vezes nós passamos um ano um tanto quanto corrido, alguns têm muitas coisas para celebrar, muitas conquistas, muitas vitórias,
outros talvez nem tanto, talvez tenha passado por alguma dificuldade, alguma turbulência, algum percalço, mas o importante é que você está hoje aqui. E graças a Deus Ele te manteve até aqui, independente daquilo que possa ter acontecido contigo. Deus, Ele te sustentou e Ele te trouxe até aqui. Deus, Ele é mais em nossas vidas. Então muitos estão reunidos em família. Às vezes tem pessoas que não gostam e não querem estar juntos. Família, nós temos de todos os tipos. Outros não conseguem ficar afastados uns dos outros, né? Tem aquela família dos aglutinados, tem aquela família dos dispersos, aqueles que gostam de estar juntos sempre, mas tem aqueles que, não, hoje para mim é normal. A gente olha aí algumas publicações de pessoas que falam assim, olha, está parecendo Natal, um dia para mim é um dia comum. Mas tem pessoas que gostam de celebrar, de estar junto com a sua família. E o importante é que cada vez que nós crescemos, cada vez que nós multiplicamos, a nossa família ela vai ampliando. E aí, na medida que ela vai ampliando, nós vamos criando novos laços e às vezes perdendo alguns aos quais a gente tem. Eu falo sempre assim que quando nós somos pai e nós temos filhos homens, quando nós temos filhos homens, nós perdemos um quando ele se casa. Porque na maioria das vezes, né, os homens vão com as mulheres. E quando a gente tem uma filha mulher, na realidade a gente vai ganhar um outro filho, porque o genro provavelmente vai estar ali com a família. E assim somos nós. Assim nós somos em família, sim ou não? Existem problemas dentro de famílias? Existem crises? Existe um monte de situações que a gente fala assim, poxa, se não fosse da minha família, eu queria mais era estar longe, viver longe. Assim como existe, né? Pessoas da mesma família que às vezes não se falam. Então nós somos uma família, nós somos imperfeitos, nós somos cheios de manias, nós temos ocasiões que a gente prefere não ficar perto de ninguém. Às vezes as pessoas olham para você e falam, hoje está difícil de aguentar o Joilton. Hoje está difícil de aguentar o pastor Fabiano. Vou deixar ele meio quieto ali. E assim somos nós. Por quê? Porque cada um de nós temos um temperamento, nós temos uma personalidade, nós temos algo em comum que somente Jesus pode fazer a diferença. Sobre tudo aquilo que nós pensamos, sobre tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos entender que nós somos assim. E nós precisamos amar a quem nos ama, amar aos nossos familiares, mas Cristo ele veio, ele deu algo mais pesado ainda para nós, porque ele fala que além de nós amarmos a nossa família, nós temos que amar o nosso inimigo, nós temos que amar as pessoas que muitas vezes nos constrange, nos faz mal, e nós precisamos colocar tudo isso na balança. Nós precisamos colocar tudo isso na balança para que nós possamos, então, viver um mundo de acordo com o que Cristo nos manda. Então, nós somos desse jeito, às vezes nós brigamos, família, né? Qual família que não briga? Às vezes o pai briga com o filho, o marido briga com a mulher, os irmãos vivem numa guerra, e assim é a família. Agora, essa família, esse conceito que eu estou dando para vocês, é uma família mundana. Com todos os nossos problemas, com todos os nossos percalços, quando nós temos todos esses problemas, é porque nós ainda vivemos de acordo com aquilo que o mundo quer, de acordo com aquilo que o mundo prega. E aí nós somos assim. Às vezes nós brigamos com alguém e nós não conseguimos dar o nosso perdão. Nós não conseguimos amar aquela pessoa. Nós não conseguimos fazer com que ela chegue mais próximos de nós. Nós não conseguimos ajudar aquelas pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Essa é a família mundana. É um conceito em que
nós estamos inseridos, e eu estou falando de todos nós, porque todos nós temos esse tipo de problemas. Só o que nós precisamos aprender é que nós precisamos fazer parte da família de Cristo. E esse é o tema da nossa pregação, a família de Cristo. E como nós podemos então fazer parte da família de Cristo? Isso é o que eu quero passar para vocês. Aqui, eu preciso apresentar para vocês algo que Cristo fez quando Ele esteve na terra. A família de Cristo provavelmente também passou por alguns problemas, passou por algumas dificuldades, porque a Bíblia não relata toda a criancice, a juventude, a adolescência de Cristo, mas a palavra fala que Jesus Cristo teve uma família, e essa família, ela teve uma mãe, ele teve uma mãe, essa mãe, ela foi tida como digna, como uma pessoa especial, como uma pessoa que pudesse então ser vista por Deus Pai, para que pudesse então trazer o seu filho ao mundo. Era uma pessoa especial, sem dúvida. Essa família tinha um pai, e esse pai era um pai reto, era um pai justo, era um pai temente a Deus, era um pai que sabia dos mandamentos do Senhor, e ele então obedecia aos seus mandamentos, porque Deus não ia colocar o seu filho numa família qualquer. Então ele escolheu uma mãe digna, escolheu um pai em que ele pudesse então fazer com que a mãe e o pai pudessem então criar o seu filho. Só que essa família também, ela, depois que teve a Jesus, eles se tornaram uma família comum, porque marido e mulher tiveram relação, tiveram filhos, porque Jesus teve outros irmãos e irmãs, tanto que a palavra está dizendo assim, que a mãe e os seus irmãos estavam ali à procura, mas a diferença de tudo isso, a diferença dessa família, é que existia Cristo no meio dela. É por isso que ela se tornou uma família tão especial. Porque ali havia lealdade, havia compromisso, havia comprometimento, obediência, e provavelmente como criança deveria ter muita arte, deveria ter muitas coisas também que a gente vê no nosso dia a dia, mas a diferença é que Jesus estava ali presente. Essa é a grande diferença. A diferença de uma família para que o mundo nos traz e nos mostra é que nós precisamos ter uma mente renovada e transformada por Cristo, para que a gente possa então mostrar ao mundo aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje. A diferença do mundo, das pessoas olharem para nós e conhecer aquilo que eu fazia antes e aquilo que eu faço hoje. Da forma como talvez eu fui ensinado, talvez eu tenha sido educado de tal forma, e as pessoas costumam muito jogar a culpa nos seus avós, nos seus pais, porque foi assim que eu fiz, foi assim que eu fui criado, foi dessa forma que eu aprendi, né? Síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, sendo que a palavra diz que nós precisamos mudar, nós precisamos transformar, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos apresentar ao mundo aquilo que Cristo fez por nós. Não importa aquilo que nós éramos, não importa aquilo que nós fazíamos anteriormente, o importante é que eu tive um encontro com Cristo e a partir desse momento tudo se fez novo. E dessa forma eu preciso apresentar às outras pessoas a mudança que Cristo trouxe na minha vida. Aquilo que eu faço a partir de hoje é aquilo que representa então a vontade do Senhor sobre todas as coisas. E as pessoas precisam olhar para mim, independente de onde eu esteja e o que eu esteja fazendo, as pessoas precisam olhar para mim e para você e falar assim, olha, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem é diferente.
Tem algo diferente nele. As pessoas conseguem enxergar isso na sua vida? Conseguem enxergar isso através daquilo que você é, através daquilo que você faz, da onde você trabalha? As pessoas precisam ver essa mudança. Eu falo para as pessoas, eu me converti já meio tarde, 30 anos de idade. Ainda tive um tempo que eu fiquei 3 anos sentado aqui nessa cadeira sem fazer absolutamente nada e sem mudança de vida. Só a partir desse momento é que Cristo realmente começou a falar, o Espírito Santo começou a mudar a minha vida, em que eu pude entender qual era o propósito do Senhor para comigo. E às vezes a gente não faz aquilo que nós queremos. Às vezes nós não fazemos aquilo que nós gostamos. Mas nós precisamos fazer, e esse é o primeiro ponto para que eu possa então fazer com que eu possa entrar na família de Cristo. Fazer com que a minha família pertença à família de Cristo. E o primeiro ponto é que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Jesus está falando ali, em Marcos, ele fala que quem são os meus irmãos é quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. É a primeira coisa. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus Pai. E fazer a vontade de Deus Pai em muitas situações é renunciar tudo aquilo que nós queremos. É talvez abrir mão daquilo que nós desejamos com um propósito maior, que é aquele de Deus, aquele de Jesus sobre nossas vidas. E a partir do momento que nós entendemos isso e que nós fazemos isso, nós vamos ter um resultado diferente. E esse resultado, eu sou prova disso, e eu posso falar para vocês, meus amados, que a partir do momento que nós deixamos de fazer a nossa vontade e começamos a entender o que é a vontade de Deus, Deus, Ele nos surpreende a cada dia com coisas maravilhosas. Ele nos surpreende. É isso que nós precisamos colocar, fazer com que a nossa família participe então da família de Cristo, fazendo a vontade do Pai. Nós precisamos estar atento àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós procuramos todos os dias, nós precisamos nos achegar mais a eles, buscar entendimento e sabedoria, para que nós possamos entender. Sabe quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus assim, perfeito? E Ele fala assim, olha meu filho, eu quero que você vá por aqui. Eu quero que você faça tal coisa. Eu quero que você deixe de fazer tal coisa. Eu quero que você abra mão daquilo que você talvez esteja fazendo. E quando nós entendemos esse propósito, Deus Ele vai abrindo as portas, Deus Ele vai abrindo o caminho, Deus Ele vai mudando a nossa vida, transformando o nosso ser interno, o nosso desejo, para que a vontade dEle venha prevalecer. A vontade de Deus é que eu e você, nós possamos o conhecer como pessoa. Deus, Ele quer que nós possamos nos achegar mais próximos a Ele, para que nós possamos amar e servi-lo com excelência. Servir ao Senhor é quando você trabalha, quando você faz, independente daquilo que você está fazendo, e nada é pesado. Nada é pesado. Essa semana nós tivemos na Assembleia, foi 33 anos da IBN Renovo. 33 anos que esta igreja funciona. Acho que os mais velhos aqui é eu e o pastor Fabiano, e a Cícera já está desde o tempo que é mais velha. Robson, muita gente, desde da época que era a igrejinha de Tábua. 33 anos. Só para vocês terem ideia, eu nunca consegui trabalhar, nem na minha juventude, eu nunca consegui trabalhar como servente de pedreiro. Primeiro que eu tinha vergonha. Segundo que eu não tinha força.
E eu ajudei a levantar a parede e rebocar a igreja. Você vê como são as coisas. Deus, Ele muda. A ferramenta mais pesada que eu carregava era a minha caneta. E eu fiquei tão animado de poder ajudar, que eu estava aqui sempre nos mutirões, levantando, rebocando. De vez em quando, se você olhar uma parede torta aí, foi eu que coloquei. Mas Deus, Ele é perfeito em tudo isso. Então Deus, Ele faz com que nós possamos mudar a nossa vida, e tudo que nós fazemos, Ele passa a não ser pesado. Então a vontade de Deus é que nós possamos amar e servi-lo. Lá em Mateus 22, 37 e 38, Ele diz assim: Ele disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e o primeiro mandamento do Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós vamos entender que a vontade dEle para as nossas vidas é diferente. Em Tiago 4,8 ele diz assim: acheguem-se a Deus e Ele achegará de vós. A coisa mais maravilhosa que tem no mundo é quando você está andando e você não percebe o perigo, você não percebe as desavenças, você não percebe os obstáculos que existem na vida, não porque não tem, porque eles continuam lá, mas é porque Deus está te guiando, Deus está te protegendo, Deus é quem está te encaminhando a crescer todos os dias. É assim que Deus faz. Nós precisamos conhecer, entregar os nossos caminhos a Deus sem ressalva, sem medo, sem constrangimento, confiando nele, todas as coisas, confiando sempre, tudo que nós temos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós vamos fazer a vontade do Senhor quando nós aprendemos, quando nós estudamos, quando nós vivenciamos a vida e os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Em João 7, 16, 17, ele diz assim: então Jesus lhe respondeu: o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá se os ensinamentos são de Deus ou se o que falo se origina de mim. Apesar que Ele é Deus, Jesus, na sua humildade, ainda ensinava as pessoas, falando: olha, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu mostro, tudo aquilo que eu ensino a vocês, não é de mim, mas é do Deus Pai. Porque as pessoas olhavam para Jesus ainda como um homem normal, um homem natural. Talvez a gente possa estar olhando para um líder, para uma pessoa, e a gente fique duvidando daquilo que ele está fazendo. Saiba que Jesus te deu autoridade também para que você possa falar, para que você possa fazer, para que você possa pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Fazer a vontade do Senhor é entender que tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos buscar o conhecimento e a sabedoria, entender que isso vem do Senhor, independente de qualquer coisa. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, Ele demonstra a sua vida aqui na terra, que é o motivo para que nós possamos refletir bastante. Ele não falou sobre fazer a vontade de Deus, mas um modo de vida. Fazer a vontade de Deus é como se nós pudéssemos então fazer com que a nossa vida permeasse somente através disso. É um estilo de vida. Eu preciso decidir fazer a vontade de Deus todos os dias. Eu preciso decidir seguir o caminho de Jesus todos os dias. Por mais que exista as tentações, por mais que exista aquilo que o mundo oferece, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que as pessoas oferecem que não vem do Senhor, para que nós possamos olhar somente para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. É isso que nós precisamos fazer. Fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus é nos abstermos das nossas vontades, dos nossos deleites, dos nossos prazeres, dos nossos pecados. E às vezes nós nos afundamos cada vez mais.
pequenas coisas que não tem nada a ver. E esse que não tem nada a ver, a cada dia vai nos afundando e nos separando daquilo que Cristo programou para nós. Nos afastando, porque quando nós não entendemos, quando nós não buscamos a vontade do Senhor, as outras vontades vão vir. Estava vendo um vídeo que ele sempre fala assim, que o bem e o mal está dentro de nós. Aquilo que nós fazemos já está dentro de nós. Agora, o que eu faço com aquilo que eu tenho, com as informações que eu tenho, vai depender daquilo que eu estou adorando. De que forma eu estou andando. Quem eu tenho buscado. Aonde é a fonte que você tem buscado? A sua fonte está vindo da onde? Do teu conhecimento, da tua sabedoria. A tua fonte está vindo da universidade, a tua fonte está vindo do teu trabalho. Existem pessoas que pensam que ganham bem porque sabem muita coisa. Têm um emprego bom. Eu quero lhe dizer que tudo que você tem é porque Deus te dá. É Deus quem te dá a sabedoria. É Deus quem te dá a inteligência. É Deus quem te dá um emprego bom. É Deus quem te dá saúde todos os dias. É Deus, na sua infinita misericórdia, que permite que você acorde todos os dias de manhã. É na sua infinita misericórdia que Ele faz com que você acorde todos os dias de manhã. Aleluia! E o iPad aqui, toda hora ele desliga. Então nós precisamos fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade para que nós possamos então estar na família de Cristo. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E como é que nós podemos ouvir a palavra do Senhor? Nós precisamos ouvir através da leitura da Bíblia. A maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Por isso você precisa ter conhecimento acerca daquilo que ele está falando. Todas as perguntas e respostas que você necessita, se você buscar na Bíblia, ela vai te dar. Nós procuramos sabedoria para exercer a nossa função. Estudamos, olhamos, participamos de congressos, participamos de um monte de projetos para que nós possamos ser bons profissionais. Seja qual for a tua função. Mas nós precisamos então participar da igreja, participar da família de Cristo, conhecendo a palavra do Senhor. E isso é todos os dias. Nós temos uma campanha que todos os dias, às 5 horas da manhã, nós estamos orando. Todos os dias nós estamos aqui. Todos os dias você precisa pagar o preço para poder fazer com que Deus olhe para você e abra as portas. A tua luta vai ser bem melhor. A tua luta vai ser mais fácil. Mas você precisa buscar esse conhecimento. Você precisa ler aquilo que você precisa para trabalhar, mas você precisa entender o que é a palavra do Senhor. Saber da palavra do Senhor. Ouvir a voz. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino. É para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus queridos, por mais que a gente busque conhecimento do mundo para exercer a nossa função,
Uma vez que eu busco o conhecimento de Deus, Deus ele me dá sabedoria para que eu possa fazer todas as coisas. Existem situações que você vai passar, que você, pelo teu conhecimento, a tua experiência profissional, você vai até certo ponto achando todas as respostas, achando as portas, mas uma hora você vai estar numa situação que você fala assim: e agora? Só Jesus na causa. E aí, quando você chega nessa situação, pode saber que é a melhor forma que você teve para sair daquele problema. Já tive problemas que achei impossível sair. É a hora que eu parei e eu falo assim: eu não tenho mais capacidade para resolver. E agora a situação vai ficar feia para o meu lado. Ainda bem que a gente lembra, de vez em quando, que a gente serve um Deus vivo e eficaz. E aí você vai para o joelho, aí você vai peticionar ao juiz supremo, aí você vai levar a sua carga a Deus. E aí, a partir do momento que você fala: Senhor, eu não tenho mais capacidade, que o Senhor possa me ajudar, resolva para mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. E sabe como uma situação que você está desesperado e parece que num piscar de olhos Deus resolve todas as coisas? Deus resolve o problema. Deus ele abre os teus olhos, Deus ele dá entendimento, ele te dá sabedoria para que você possa aprender a confiar mais nele. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus através da Bíblia. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus através da oração. Estava falando aqui que nós estamos todos os dias 5 horas da manhã orando, ficamos até 6:30. Eu sei que tem muita gente que tem compromisso, sai cedo, ou às vezes acorda mais tarde. Mas nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Orar é conversar com Deus. Você pode falar e também pode ouvir a voz de Deus, porque a oração é um diálogo. A Bíblia fala que é para você ir no seu quarto e para você poder falar com o Senhor. Jeremias 33:3, ele diz: clame a mim e responder-te-ei, e direi coisas boas e novas que ainda não sabes. Deus, ele a cada dia, ele pode te surpreender com uma coisa nova, mas você precisa orar, você precisa buscar a palavra, você precisa ter esse conhecimento. Não foi falado aqui nos avisos, mas dia 1º nós começamos a nossa campanha de prosperidade para o ano de 2024. 12 dias de campanha, onde cada dia vai representar um mês do ano de 2024. Iniciando no dia 1º, teremos a festa de 31 para 1º, e no dia 1º à noite, nós teremos já o primeiro culto, representando todos os meses do ano de 2024. Isso não deveria nem ser um convite para vocês. Isso deveria ser uma convocação se você pretende ou quer algo melhor para 2024. É algo que você precisa saber, o que você quer, aonde é que você quer chegar. Talvez você já esteja contente com aquilo que você tem. E isso é de cada um. Mas eu quero muito mais, principalmente do Senhor. Porque quanto mais nós pedimos, mais nós temos, mais Deus ele nos dá para que nós possamos então prosseguir com a obra do Senhor. Deus ele vai te dar de acordo com a tua capacidade, aquilo que o pastor Fabiano falou aqui. Agora, qual é a tua capacidade? E a tua capacidade, se ela é ainda pequena hoje, ela pode ser ampliada, ela pode ser majorada, ela pode ser acrescida.
Depende do teu coração. Se você tem um coração bom, Deus ele vai te dar muito mais para que você possa multiplicar cada vez mais e ajudar na obra do Senhor. É assim que nós precisamos. Temos que ouvir a palavra, temos que ouvir a voz do Senhor através de outras pessoas. Através de outras pessoas, através de canções, através de palavras. Depende daquilo que você está se alimentando todos os dias. Se você ouve as músicas que celebram, que adoram, que edificam Deus, Deus ele pode te falar através desses louvores. Se você ouve pregações ou ouve a palavra, às vezes é difícil nós pegarmos a Bíblia para poder estar lendo todos os dias. Existem milhares e milhares de vídeos, áudios, books, que fala da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você nunca leu a Bíblia, você pode ouvir e você vai aprender da mesma forma. Você pode também ouvir a palavra de Deus através de pessoas, pastores, líderes, amigos, parentes. Deus usa até quem não é crente para poder te entregar alguma coisa. Aleluia. Ele usa qualquer um. O que nós precisamos é estar com o coração repleto do amor de Deus. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para que quando alguém vir falar para você alguma coisa, você tenha nítida certeza que é Deus que está falando contigo. Independente de qualquer coisa. Nós precisamos ser espirituais, somos seres espirituais. E ser espiritual é você viver em oração constantemente, 24 horas por dia. Por isso, quando alguém vir falar para você alguma coisa que seja boa, que você possa falar que você recebe em nome de Jesus. E se alguém te falar alguma coisa ruim, você já repreende em nome de Jesus. E não precisa ofender a pessoa, não precisa destratar a pessoa, você não precisa discutir com ninguém, porque quando nós somos espirituais, então aquilo que eu falo para você, e é algo bom, você fala, isso eu recebo em nome de Jesus. Você vai ganhar muito dinheiro em 2024. Aleluia. Estou começando a aprender. Se alguém falar alguma coisa ruim, rejeita. Olha, a sua família não vai prosperar em 2024. Está amarrado em nome de Jesus. E sabe que as pessoas podem falar algo ruim para você, independente de quem seja. Às vezes eu discuto algumas coisas lá em casa, porque lá em casa eu tenho mais liberdade, às vezes eu fico fazendo muita brincadeira, e a mulher fala assim, olha, a boca fala que o coração está cheio. Eu falo assim, mas tem uma diferença quando eu falo sério, quando você fala com certeza daquilo que você está falando, do que aquilo que você às vezes está brincando. Ainda que palavras são palavras, mas é aquilo que está no seu coração. Por isso, quando nós estamos com raiva, às vezes nós proferimos maldições na vida de outras pessoas. E se as pessoas estão com raiva de nós por algum motivo e proferir alguma maldição na sua vida, você não precisa discutir nem brigar com ela. Você só precisa rejeitar. Então, muitas pessoas, elas vão ser usadas por Deus para que possa, então, trazer para você palavras de bênção ou palavras de maldição. Mas nenhum mal vai nos afetar, porque Cristo está conosco, amém? E quando Cristo está conosco, pode vir qualquer coisa. O Senhor é maior. Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. É por isso que eu não temo, não temerei medo algum. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Colossenses 3,16, ele diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem
e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Deus, Ele nos dá a palavra, nós temos que usar, nós temos que ser canal de bênção, boca do Senhor aonde nós estivermos. É assim que nós precisamos ser. Então nós precisamos fazer parte da família de Cristo, fazendo a vontade e ouvindo a sua palavra. Agora basta somente ouvir? Basta somente você estudar? Que nós temos um recordista, eu acho que ninguém leu a Bíblia tanto quanto Sansão. Quantas vezes, Sansão? Perdeu a conta. Mais de 30. Da última vez que eu contei, acho que eram umas 35. Mas não adianta só ler. Eu parei nas 5, consegui ler 5 vezes. Não consegui mais. Não adianta. Não adianta você só ler, não adianta você só ouvir, porque a terceira coisa que faz com que nós possamos entrar na família de Cristo e participar da família de Cristo é que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Praticar. Colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. E como é difícil em determinadas situações. Tiago 1, 22 e 25, ele diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas, depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que se observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Ouvir, ler, aprender e praticar a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos, quando nós praticamos, nós pegamos, nós temos uma responsabilidade como cristãos de poder passar esses ensinamentos para outras pessoas. Então nós precisamos colocar isso em prática. Sejamos prudentes em nossas ações, amorosos em nossas respostas, amorosos com os nossos amigos e inimigos. Sejamos pessoas que ajudem o próximo, porque tudo isso é a prática da palavra do Senhor. Quando nós somos mudados e transformados, nós temos que fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer. Praticar o amor de Cristo. Talvez esse seja o ponto mais complicado em fazer parte da família de Cristo. Praticar o amor de Cristo. E aí nós vamos direto, né? Praticar o amor de Cristo é perdoar. Você tem perdoado, tem liberado perdão. Agora, liberar perdão não é somente da boca para fora. Não, eu perdoo, eu te perdoo. Te perdoa, mas fica com aquela coisa no coração ainda, aquela coisa ruim que você não pode ver, que você não pode conviver com a pessoa. Isso não é perdão. Ainda que nós não precisemos andar juntos, né? Ainda que ele não precise estar na minha casa visitando todas as vezes, nem eu na casa dele, mas quando eu perdoo, eu esqueço aquilo que foi feito. Eu passo uma borracha, eu coloco uma pedra em cima, eu não me lembro nem por um milésimo de segundo aquilo que foi feito. E se a pessoa chegar a me perguntar, a me buscar ou a querer que a gente ajude de alguma forma, nós temos que fazer como se para um irmão de sangue.
Faça o bem sem querer saber a quem. Faça as coisas sem esperar nada em troca. Esse é o coração, é o amor de Cristo. Cristo morreu na cruz, Ele veio até nós, mesmo nós não merecendo, é pela graça. Ele veio com um propósito de Deus para nos salvar, para nos reestruturar, para nos resgatar daquilo que nós vivíamos. E Ele veio para que nós pudéssemos então ter livre acesso ao Pai, para que nós pudéssemos então conversar através da oração, através da leitura, para que nós pudéssemos então participar do grande corpo que é a igreja, porque Cristo é o cabeça, nós somos um corpo, e cada um de nós tem uma função dentro da igreja. A igreja não é esse templo, a igreja é o mundo, a igreja é o bairro onde você mora, é o serviço onde você trabalha, e você está ali com um propósito e um desígnio de Deus para poder fazer algo diferente. Perdoar, amar ao próximo, ajudar o outro sem desejar nada em troca, ser gentil para com as pessoas, respeitar a opinião dos outros. Como é difícil respeitar a opinião dos outros. Jesus foi criticado, Jesus foi maltratado, passou por todas as coisas ruins na vida dele, e ainda assim, ele clamava a Deus Pai: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Será que nós estamos preparados para poder fazer isso? Porque isso é participar da família de Cristo. O amor ao próximo consiste em fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Tem alguém aí na sua lista que você precisa liberar o perdão? Tem alguém na sua lista que você acredita que não é merecedor do teu perdão? Saiba que eu e você também não éramos merecedores do perdão de Cristo. Mas ainda assim, Ele nos amou. Ele nos amou com tamanha força que Ele entregou o seu próprio Filho para que pudesse vir e morrer por nós. Essa é a prova do mais fiel e digno amor que Deus tem para conosco. Jesus, Ele perdoa as pessoas. Nós temos que derrubar essa parede que muitas vezes nós criamos, esse obstáculo que nós temos, né? E poder proferir coisas boas. Nós não somos capazes de perdoar, de conviver em harmonia, não somos capazes de ajudar aqueles que necessitam, se não é uma pessoa que nós consideremos como sendo boa. Não sei se você fala, mas fulano, aquele fulano não vale nada. Cicrano, ele não merece o meu apoio. E o pior é quando nós proferimos essas maldições para aquelas pessoas que não têm conhecimento a respeito de Cristo. Quero mais é que quero mais é que ele se exploda. Tomara que não dê certo aquilo que ele ou ela está fazendo. Vai ver, aqui se faz, aqui se paga. E assim nós vamos continuando, proferindo coisas. Nós precisamos participar da família de Cristo. Quem quer participar da família de Cristo? Aleluia! Então, para que nós possamos participar da família de Cristo, nós precisamos fazer a vontade do Pai, ouvir a sua palavra, ser praticante da tua palavra, praticar o amor de Cristo.
e praticar o perdão da mesma forma que Ele nos perdoou. Esse é o espírito daqueles que pretendem, que querem e buscam seguir com a família de Cristo. E talvez nós possamos agora comemorar esse Natal, comemorar junto com a nossa família ou com os nossos amigos, comemorar o nascimento de Cristo. E que nós possamos sair daqui levando uma palavra do Senhor, e aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo, que você seja um canal de bênção, aonde você estiver, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, que você possa falar do grande amor de Cristo, do porquê que Ele nasceu, do porquê que Ele veio ao mundo. Ele veio para nos resgatar, para nos tirar daquilo que nós estávamos fazendo, que nós estávamos perdidos, os nossos deleites, os nossos pecados. E Ele veio para nos salvar. Ele veio para que nós pudéssemos então ter uma linha direta com Deus Pai, sem intercessores. Nós não precisamos de pastores, líderes, nós precisamos da nossa comunhão. Nós precisamos nós individualmente pedir ao Senhor, sentar, clamar, ajoelhar, falar com Ele, entregar a Ele todo o nosso fardo, todos os nossos problemas, para que Ele possa então nos abençoar. Amém? Que você seja esse canal abençoado. Quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. E eu quero pedir para você, que você saia daqui abençoando o seu irmão. Quero que você feche, pegue na mão do seu irmão do lado. Que você profira palavras de vida eterna na vida dele. Pode fechar o corredor. Se vocês puderem chegar mais à frente, eu quero que você abençoe o seu irmão, porque nós somos uma família. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eleve a sua voz ao Senhor. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo.